estar discutindo sobre o tema, né, que é a utilidade vital da filosofia, com o nosso escritor Flávio Mestrini, né, que já é pós-doutor na USP. Também temos aqui como participante, né, dessa roda filosófica, nós temos aqui, né, a psicóloga Antônia Helena. Também temos o nosso acadêmico de assistência social, que também já atua em projetos sociais, o Carlos Augusto, né, que está aqui com a gente. E também temos aqui também a psicóloga Adriana Eulália, né, que é o Herme Master, né, que está por trás das câmeras, né, resgatando esse momento único. Nós iniciaremos aqui com o nosso pós-doutor, o senhor Flávio Luiz Mestrini, falando um pouquinho sobre ele, como que surgiu a ideia dele, por que ele se apaixonou pela filosofia. Senhor Flávio, eu passo a palavra para o senhor. Uma ótima tarde para vocês, agradeço a presença de todo mundo. Uma oportunidade excelente aqui de levar a filosofia do mundo, né? Nossa cidade. A filosofia começou, o interesse por ela começou na minha juventude. Eu sempre fui um buscador de sentido, né? E o sentido fundamental da vida eu busquei do âmago do meu ser, né? E que ele permeia os trabalhos, os livros que eu consegui escrever até hoje. Então, essa busca do sentido fundamental, que passa pelo autoconhecimento, que é da vida inteira, pelo pensar e agir simultâneos, um critério suficiente, razoável, e também a realização individual e solidária, né? Ao mesmo tempo, no sentido fundamental da humanidade. Então, minha formação em filosofia é também a música. Dessa união, espontaneamente nasceu a poesia. Essa poesia foi um refúgio espontâneo, das dificuldades, das adversidades. E aí também eu busquei, paralelamente, essa formação acadêmica, essa formalidade, eu busquei na filosofia oriental e na prática oriental um caminho de resistência frente ao mundo. A realidade do mundo me exigiu essa parte residencial que eu encontrei, que eu tenho encontrado na filosofia também do Oriente. Então, agora a senhora Antônia Helena, ela vai fazer algumas questões aqui para o senhor Mestrini. Flávio, o que vem ser a filosofia e qual a sua funcionalidade vital? A filosofia, da definição etimológica, é a amizade com o saber. Ela é a fundamentação crítica dos conhecimentos e das práticas, um pouco mais rigorosamente. Mas a função dela é a interdisciplinaridade, o estabelecimento do elo entre as diversas formas de pensar e de agir. Primeiramente, diante de tantos filósofos, por que Sócrates? Então, porque ele é o patrono dos filósofos, é o pai da filosofia ocidental. E como eu me confrontei com vários conflitos, senti alguns conflitos no mundo, eu fui buscar a resposta estudando o patrão, compreendendo os conflitos que ele enfrentou. Então eu fui buscar essa resposta. E Sócrates também, a filosofia no início era uma cosmologia, né? O estudo da natureza, a física, né? A natureza grega, física, né? Então, ele é um divisor de áreas, né? Existem os filósofos pré-socráticos que estudavam a natureza, né? Estudavam física, né? O cosmos, a filosofia era uma cosmologia, né? Então, Sócrates traz a filosofia do cosmos, do céu, da terra, as questões humanas. Então, ele é um referencial, né? Ele é o maior de todos.
guerra, que deu exemplo na guerra, que foi mais resistente à guerra, mais valente, né? Eu quis compreender esse referencial, né? O patrono, o Senhor. Falando em exemplo, hoje na atualidade, né, está passando por uma crise, né, que é a pandemia. Estamos passando realmente. Quais são as piores causas geradoras de crise na humanidade e como lidar com ela tendo esse exemplo? Então, as causas básicas da crise, a vida é uma sequência de crises, né? A natureza mesmo mostra, né? O mar é uma onda atrás da outra. Então devemos também ter essa visão, encarando as crises como ondas marítimas, algo espontâneo. Então, a inesgotabilidade das crises pode significar a inesgotabilidade das esperanças. Né? Crise é risco, perigo, mas ao mesmo tempo é oportunidade, possibilidade, transformação. Então, mas a causa fundamental das crises é a inversão das proporções. Então, a crise causada pela proporção invertida. Então, a inversão, por exemplo, entre informação e sensibilidade, né? É uma alavanca, né? Então, a informação é muito valiosa, mas o principal é a informação, o principal é a sensibilidade. Agora, a sensibilidade é mais difícil de adquirir, de ter, de manter. Então, aí o ser humano se atrai mais pelo fácil. Aí cai um dilúvio de informações. Aí as pessoas ficam confusas. Aí é uma inversão. Aí é a alavanca contrária é o que? Máximo de esforço, muito resultado. Nós tendemos, se formos nos deixar pela nossa espontaneidade, nós tendemos, nos inclinamos ao mais fácil. Nós temos que razoavelmente nos reeducar para buscar o melhor. Aqui eu não posso inverter. Né? Então, né? Eu vou manter a proporção mais efetiva dessa alavanca, né? Da analogia com a alavanca no princípio fundamental, né? Para não gerar um problema. Né? Então, a desproporção, a inversão que gera, né? Basicamente, né? Primeiramente. Vou ter uma pergunta para você. No seu livro você fala sobre proporções invertidas. Poderia falar mais sobre isso? Então, nós demos um exemplo agora, né? Outro exemplo entre valorização do dinheiro e da palavra. O que é corrupção? Corrupção é quando se inverte a valorização mais da parte pecuniária, né, do dinheiro, que é muito importante também, e em detrimento da palavra, do princípio. Né? Então, o principal é o princípio, a palavra. Né? No início, né, é o verbo, tem informação de tudo. Né? Então, mas hoje os princípios são negligenciados, desprezados. Né? Então, o dinheiro é supervalorizado, é endeusado. Né? Então, a tecnologia é maravilhosa também, mas a potência principal é a vida, é o orgânico, interno, instintivo. Né? Então, aí a potência tecnológica é incrível, maravilhosa, que o ser humano temos a aplaudir. Mas quando também o outro aspecto deve ser maior, né? É desprezado, negligenciado, esquecido, né? Desconsiderado, pode sobreviver a crise. Você disse que está uma inversão de valores. De proporções. Eu digo assim, valores vai dar mais, como eu diria, mais, questionar mais o dinheiro do que valores. Não, dá mais... que são, as alavancas são compostas de 3 partes. Né? Então, aí, a parte principal e complementar. Quando se inverte o principal tornando complementar, secundário, aí vem a desproporção, a inversão. Podemos citar inúmeros exemplos, né? Por exemplo, entre a aparência e o conteúdo. Principal é o conteúdo.
na sociedade moderna valoriza demais a aparência. A aparência é muito importante, mas o principal é a função, o conteúdo. Né? Então, e assim por diante. Né? São muitos exemplos. Né? Colocam o dinheiro acima de tudo. Então, o dinheiro é valorizado mais que a palavra, que o princípio. Né? Mas a palavra também, para funcionar, ela precisa do quê? De ações, de sentimentos, de estar vivo. E ser uma palavra que expresse a realidade, e não aliene o ser humano em relação à realidade. Então, a palavra hoje, às vezes, Nietzsche gritou, né? Que Deus está morto. Isso pode ser interpretado como a natureza está sendo devastada, ou a palavra está morta, a palavra não está viva, a palavra não tem sentimento, não tem sangue, não tem compromisso, não tem ações, ou ela está sendo desconsiderada. Né? Então você pode interpretar de várias maneiras. Né? Também há no seu livro o princípio da alavanca educacional. Seria uma hipótese de transformação de cultura social educacional ou não? Então, porque o princípio da alavanca existe a alavanca mecânica e a dinâmica. Né? Aí, transpondo-se esse princípio analogicamente, podemos estabelecer relações com a realidade. Aí é mais simplificador para entender que a realidade é muito grande, né? A realidade é muito ampla, muito profunda. Então, o exemplo concreto da alavanca é uma forma de simplificar, de potencializar a compreensão. Né? Porque o que o patrão da filosofia demonstrou, sei que nada sei, o nosso desconhecimento é muito grande. Né? Então, aí, por esse desconhecimento, nós estamos relativamente mais vulneráveis. Né? Muitas coisas. Né? E o que é bem viver, bem pensar e bem agir? Então, nesse livro, né? Sim. Este livro, que é a tese de doutorado que eu fiz na Universidade de São Paulo, de doutor e ignorância, né? Então, o doutorado, o título, né? Muito importante, é resultado de um sacrifício, mas o principal é o que você absorve a sua formação da personalidade, é o conteúdo, é a função. Né? Se o título é o resultado de um sacrifício, muitos anos, etc., esforço, mas o principal é o título, o principal é a função, é o conteúdo. Né? A sua personalidade razoavelmente educada, o seu esforço nesse sentido. Né? Então, aí está um binômio aí, comprando uma mão. Né? Máximo de personificação, né? E os títulos com um aspecto mais complementar. Né? Mas nesse trabalho de dor e ignorância, né? A dor e ignorância falando assim, muita intimidade, né? No meu íntimo, né? Viva, aplicada, é essa do entusiasmo. Que aí é o Sócrates vivo também, né? É o aplicado. Né? Então, nesse trabalho, eu busco analisar, né? O bem pensar, bem agir e bem viver. Né? E o referencial nosso, que é o Sócrates, a filosofia ocidental. Né? Então, o bem viver, a arte de viver, isso é um aprendizado, reaprendizado da vida inteira. Eu sinto que a vida inteira treinamos isso. E a arte é a articulação, né? Aquela habilidade que nós vamos adquirindo, mesmo enfrentando dificuldades, né? As adversidades. As adversidades, se elas vêm, nós as utilizamos para aperfeiçoar nossa capacidade, inclusive estratégica. Né? Então, as dificuldades são oportunidades, a oportunidade. Nos obstáculos, motivos para superar nossas deficiências. Então, isso acaba sendo não só uma ciência, como uma arte. A arte de viver, bem viver. Então, aí, trabalhando em pensar, né, que não deve cair no mecanicismo, ou no automatismo,
ou também no dogmatismo, né? Ou nas meras crenças, né? Você aprender a duvidar, que é um ato fundamental da sensibilidade instintiva, o ser humano civilizado tem perdido atualmente, né? Tem perdido o instinto, né? A sensibilidade instintiva. Né? Então, esse bem pensar pode conduzir ao bem agir. Se a pessoa tiver vontade, né? Treinar a vontade, fortalecer a vontade. Né? Tudo isso, né? Então, é uma síntese. Né? Aqui é bem analítico, bem detalhado. Né? Então, esses três aspectos, né? Extensivamente analisados. Né? Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Resumidamente, né? Bem. Dando continuidade nesse bem pensar e bem agir, né? Que às vezes a gente pensa, né? E age, como você falou, o mecanicismo. Hoje ele está muito visível na nossa sociedade contemporânea, né? E às vezes a gente não pensa muito, a gente age mecanicamente, sem perceber, né? As nossas ações. Se Sócrates estivesse nessa nossa vida contemporânea, qual o recado que ele daria para nós? É uma indagação bem importante para ser feita, né? Repetido, inclusive. Agora, tudo relativo, né? Então, existe um provérbio oriental que fala o seguinte: quem pensa demais sem sentir, não chega a ideia certa. Né? O sentimento é uma relação mais abrangente, ele envolve pensar e agir. Né? Agora, nós temos que ter também, devemos ter as ações espontâneas, quando ela vem dessa educação, da reeducação instintiva. Né? Mas isso é fruto de uma educação interior, básica. A educação básica, o estudo necessário, a educação fundamental, o ensino dos erros, e até a educação instintiva. No Oriente é chamado Budô, educação do instinto. Aí o instinto educado, ele guia a pessoa para essas ações mais espontâneas que fazem parte. Agora, o mecanicismo, o automatismo, ele é o nível básico. Primeiro, né? O nível mecânico é importante, que é o alicerce, né? Mas cair nesse automatismo já aí ninguém é robô. Né? Então é melhor usar a sensibilidade, nossa capacidade um todo, né? Então, o que ele diria, ele questionaria: isso é necessário? Ou isso é mais desejoso? O principal seria o quê? É necessário, né? Mas sem negar o desejo. E tudo aquilo que nós negamos, podemos nos tornar vítima dessa negação. Agora, buscar cada vez mais qualidade desse aspecto desejoso, que é indispensável para o nosso progresso. Né? Não deixar que ele seja principal, senão perdemos também condição de evoluir. Ele questionaria primeiro isso. Porque ele estava no mercado, existem umas anedotas sobre Sócrates, coisas mais engraçadas. Interessante lembrar isso. Ele estava no mercado, ele entrou no mercado, andou por tudo e falou lá para os colegas dele: não preciso de nada. Eu não quero dizer que isso seja uma regra, mas ele quis dizer, ele buscava viver mais o necessário. De uma forma mais simples, né? Sem negar a complexidade da vida atual, a simplicidade tem que ser uma luta, né? A esperança pode ser desbloqueada da simplificação. E quem seria o maior adversário de Sócrates? Ele enfrentou vários adversários. Ele viveu a guerra. Ele foi considerado mais resistente, valente, exemplar na guerra. Né? A guerra deve ser um campo assim, de batalha muito adverso. Né? Ali não existe espaço para imaginar nada. Né? Não existiu uma guerra, mas todas as pessoas conhecidas, todas estiveram tinha uma referência muito concreta,
algo mais, talvez pela experiência tão difícil, tão marcante, tão diversa. Né? Mas ele teve os adversários na época dele em Atenas, né? Que o condenaram, né? À prisão, né? E ele contou inimigos, né? Pela filosofia dele. Né? Mas ele foi resistente e corajoso até o fim. Né? Alguns dos discípulos ofereceram oportunidade, alguns mais ricos, oportunidade de fuga, de pagamento de solicitação de libertar, de outros meios de escapar, né, para filtrar a morte, a condenação, a disputa do documento. Ele se recusou, né? Ele se contradizer em todo o passado dele, pregou. Mas o outro adversário mais contemporâneo foi o grande filósofo Nietzsche, né? Que fez críticas a ele. Então, esse trabalho aqui. Nietzsche está aqui, então, Xenofonte, né? E Platão, os dois mais famosos. Platão é o mais conhecido, mais famoso. Então, Platão é considerado o mais genial de Sócrates. Né? Então, Nietzsche critica bastante Sócrates, né? E critica os milênios de civilização da cultura ocidental, em que predominou o moralismo, o racionalismo. Para Nietzsche, o racionalismo foi castrador, né? Foi opressor, né? A dimensão vital do ser humano, né? dos impulsos mais vitais. Agora, Nietzsche elogia então, a obra do Xenofonte. Então, ele faz um elogio ao Sócrates, não ao Sócrates racionalista, moralista. Esse ele critica. Já que o moralismo e o racionalismo oprimido, reprimido, né, essa parte vital da humanidade. Ele elogia a obra do Xenofonte e faz um elogio ao Sócrates, amante da vida. Em síntese, né? E você nos leva, né, naquele último livro seu que você fez a apresentação outro dia, esse aqui, você nos leva, né, à seguinte reflexão, né, que através dele nós temos a oportunidade, né, de redescobrir a utilidade vital da filosofia, né? E porque nós temos muitos problemas, então ele seria um apoio para nós, né? O que ele poderia trazer como enriquecimento para nós, né, diante dessa reflexão? Então, nós necessitamos, é uma necessidade para nós, termos referenciais, referências. Sejam nossos educadores, nossos mestres, nossos pais, avós, ou um amigo mais experiente, um duro, ou um herói, né? O Jung, ele fala dos arquétipos, né? Guerreiro, por exemplo. Né? Então, aquele arquétipo, aquele referencial, né? Do nosso inconsciente, seja individual ou coletivo, então ele é o nosso avatar, nosso, né? Então, exemplo. Né? Então, observando, analisando o que Xenofonte escreve, ele escreve um modelo de sábio bem acabado. Mas um Sócrates mais do dia a dia, não aquele Sócrates mais inatingível do Platão, ideal, né? Mas o homem do dia a dia, das ações cotidianas, tem que procurar auxiliar os amigos, cooperar com eles, ser mais funcional, as ações mais fundamentais. Ali ele expõe toda a sua filosofia. Então, com esse referencial, uma referencial a partir desse exemplo, é possível verificar e nos sensibilizarmos para como é que é o dia a dia. Eu consigo ter um critério razoável, suficiente, tomar as melhores decisões, para que o cérebro é uma escolha, né? Então, aí cabe a nós, né, essa decisão.
apenas mecânicas, apenas no nível sensorial, né? Ou sem qualquer sensibilização, sem qualquer reflexão ou consequências a médio ou prazo. Então, e até aquele livro que ela está em mãos é um livro que tem um título muito atraente, né? Que é Vida, uma Senhora Desconhecida, né? Então ele nos leva a muitas reflexões. Então muitas pessoas, só de ver o tema, vai ter a curiosidade de ver esse trabalho seu, porque todos esses livros aqui exigem muito tempo, muito sacrifício, muita dedicação, muitos anos de estudo, né? É um estudo bastante aprofundado que você fez, né? E eu gostaria que você deixasse um recado para os seus leitores, né? É como o Alexis Carrel, né? Escreveu O Homem Sem Desconhecido, né? Ele fala que, ele escreve que nosso nível de ignorância, nosso desconhecimento é muito grande, né? Então ele convive com diversos tipos de seres humanos buscando desvendar, né? O homem, esse desconhecido. É uma vida também muito profunda e muito longa, né? Desconhecemos várias coisas. Então, diante desse desconhecido, não ficarmos tensos, né? Mas temos o espírito de aventura, né? Um espírito de aventura, colocado em prática, com emoção, com todo esse critério, mas também que saibamos em alguns momentos também nos divertir com as ondas marítimas, quer dizer, com as crises, né? Encarar com o espírito surfista. Quanto maior a onda, né? Como disse o grande educador, né? Quanto maior a onda, maior o entusiasmo do surfista, né? Imitar o surfista, ele se diverte com as ondas, né? Então, encarar a crise, que é vicissitude, que é problema, né? Apenas com esse espírito, né? do homem aborrecido, desanimado, que, né? Diante das crises, ele para, né? Não se mobiliza mais, não toma a crise como estímulo para se mobilizar mais, para refletir mais, para se sensibilizar mais, para transformar mais, né? Para desenvolver mais. Mas o recado seria essa unidade, né, de filosofia, ciência e arte, que é possível restabelecer, encontrar um mínimo dessa articulação, né? E a semente vital, né? O ser humano reconhecendo, aí outra alavanca, né? Conhecimento é relativamente infinito, né? O filósofo Pascal, né, que é o filósofo francês, ele diz que o conhecimento é uma esfera. Quanto maior a superfície de contato com a parte desconhecida. Então ele é relativamente infinito. Então, como Platão disse, conhecimento, a sabedoria humana é nada, né? Relativamente. Agora, diante desse desconhecido, desse conhecimento infinito, da sabedoria humana que é nada, você reconhecer, trabalhando mais o quê? A sensibilidade, essa potencializar. Então, eu acho que parece que a mensagem que eu gostaria que ficasse seria isso, assim, mais o trabalho de reconhecimento, a sensibilidade, cultivar aquela semente ligada à vida, ligada a essa parte mais humana, né? Sem negar a maravilhosa conquista da tecnologia, da ciência, da civilização, mas trabalhar a solidariedade espontânea, vital, né? A solidariedade tecnológica pode estar destruindo a solidariedade vital. O que é vital é solidário, né? Então, e um estilo de vida mais interligado com a natureza, né?
natureza e da nossa humanidade. Em primeiro lugar, seria isso. Alguém teria mais alguma pergunta? Falando em desconhecido, conhecimento, a educação hoje, né? Eu acho assim que ela apresenta muito pouco a filosofia. Mostra muito pouco. Acho assim que é um pouco rasa. Tanto é assim que tem muitos que não sabem o que é a filosofia, qual a sua função. O que você diz a respeito disso? De não passar esse conhecimento da filosofia na educação. Existe a necessidade mesmo de revalorização da filosofia. Aí é preciso trabalhar as diretrizes e as pessoas que estão no comando se conscientizarem da importância para relançar essas diretrizes, né, para mudar esse quadro, com certeza. Nosso tempo já está dando, né? Vamos ter que acabar. Infelizmente já está acabando, porque passa muito rápido, porque é um momento assim que voa, né? Não tem como parar o tempo. Mas quem sabe um outro dia, numa outra oportunidade, nós possamos estar fazendo novas perguntas, que é um momento de conhecimento onde a gente cresce, é uma maturidade psicológica, né? Que é diferente a maturidade biológica ou a psicológica, né? A gente elevar a nossa mente é algo assim que não tem preço, né? Maravilhoso. Então nós agradecemos por esse momento, por você ter nos recebido e nos acolhido aqui com tanto afeto, carinho e então, muito obrigada. Eu agradeço muito a presença de vocês, da mesma maneira. Muito cativante. Obrigada.